Macron, boa tarde. Boa tarde. Qual é a diferença entre ser vereador e presidente da Câmara de Carapicuíba? É uma grande diferença, Hipólito, porque o vereador ele tem uma visão legislativa de atendimento com a população, de fiscalização do poder executivo e tem seu gabinete. A presidência, além disso, ela é uma pessoa jurídica, então tem responsabilidade administrativa, responsabilidade jurídica, tem que cuidar de funcionário, tem que fazer a parte administrativa. Então isso ocupa bastante tempo do vereador, né, e de um presidente da Câmara. Então a principal diferença é você ser um executivo e ao mesmo tempo fazer o papel do legislador. Na Câmara, na presidência, você consegue fazer o que você fazia como vereador ou essa parte fica um tanto quanto relegada? Nos primeiros meses ficam relegados, porque você pega e, da minha personalidade, eu queria entender e fazer o melhor. Então você renega um pouco. Só que eu só estou na presidência porque eu sou um agente político. Então rapidamente você vai absorvendo e equilibrando uma agenda. Você fica uma agenda muito apertada, mas você faz as demandas políticas também. Senão você só fica na parte administrativa. Então você tem que dar uma dosagem, que é administrativo, que é o agente político. Porque o administrativo às vezes tem coisas que é documentos, são papéis, que não tem nada a ver com política em si, mas com gestão. E na vida política não, você fala com pessoas, participa de seminários, participa de audiências, vai visitar os bairros, vai ver a necessidade do bairro, então você tem que sair do gabinete e estar na rua também. A tua formação acadêmica, para você poder gerir a Câmara, tem alguma influência nisso? Ajuda sim. Bem que eu fiz publicidade e marketing, mas tem uma matéria lá que é administração, né? Mas ajuda você ter um conteúdo. Eu trabalhei muito tempo na igreja, eu era secretário executivo da igreja. Eu aprendi com os advogados, com os gestores da igreja, essa parte de administração eu tocava conta com o meu pai. E como surgiu o nome Abraão Júnior para presidir a Câmara Municipal de Carapicuíba? Foi uma conversa, partiu dos próprios vereadores. Todo mundo vai chegar para mim, não, se for alguém, o próximo presidente tem que ser você. E a gente foi acreditando nisso, foi trabalhando, quando viu, formou-se uma massa. Mas foi uma coisa, não é espontânea porque a gente trabalhou, mas no princípio foi espontâneo, depois foi trabalho. E não é fácil, né, você ser presidente, você tem que convencer vereador. E o mais bobinho lá na Câmara é vereador, né? Então todos eles sabem pedir voto. Então. E como é que foi a disputa com o Pimentel, que até então era vereador, era presidente da Câmara na gestão passada? Então, o Pimentel ele teve a chance dele e eu entendi que era o meu momento de eu poderia ter minha chance também. Tinha uma rejeição no nome dele, mas tinha o pessoal estava querendo meu nome por ser do PT. Então, foi assim, custo-benefício. Então, continua sendo uma presidência do PT, mas que mudou os quadros. Então, agora é o Abraão e o Alexandre. Mas foi mais uma questão de rejeição e porque eu era novo também. Não sei como vai ser no futuro, talvez eu tenha rejeição também, porque é assim que é a vida. Naquela ocasião, qual foi a posição do prefeito Sérgio Ribeiro? Foi neutralidade, porque como eram dois candidatos do PT, ele se manteve neutro e por isso que a gente conseguiu fazer a nossa postura. Quando você assumiu a Câmara, que situação que ela se encontrava em termos financeiros? Então, quando nós assumimos a Câmara, em termos financeiros, ela estava passando por um processo de adaptação de duodécimo. O vereador estava fazendo as adequações, porque tinha diminuído o duodécimo 1%. Então, estava sendo feitas as adequações, né? Mas impacto na minha gestão nesse primeiro ano não teve financeiramente, não. O duodécimo hoje está em dia? Hoje o duodécimo está em dia. Sempre teve, né? Eu estou falando aqui, baixou uma resolução da Câmara Federal que reduziu. Então, poderia aumentar o número de cadeiras de vereadores, mas reduziu o repasse do município em 1%. Então, quando reduziu, foi na gestão do vereador Alexandre, do vereador Isaac e depois do vereador Alexandre. E como é que você viu o aumento somente de uma cadeira na vereança em Carapicuíba, sendo nós poderíamos ter em torno de 21 a 23? Foi um consenso dos vereadores, porque muito se passa também, Paulo, pela peculiaridade do nosso prédio. Porque o meu maior sonho ainda continua sendo construir a nossa sede. A gente reformou, fez adequações, ficou apresentável, mas o nosso objetivo é fazer a nossa sede. Então, espaço físico mesmo, para a Câmara Municipal, não tinha para outro vereador. E o custo também ia aumentar demais. Você coloca mais 3 vereadores, mas no caso mais 5 vereadores, aumentava o custo, porque você vai ter que contratar assessores, mais despesas com gasolina, mais despesas com telefone, enfim, aumenta todas as despesas. Chegou a um consenso. Então, vamos aumentar um vereador. Porque praticamente você pegar a Câmara, de todos os bairros tem um da região que representa. Então, foi um consenso que os vereadores chegaram. Mas nada impede, né,
próxima gestão, outro presidente, ou quem quer que seja, aumentar ou até diminuir o número de vereadores. Mas a tua posição seria para aumentar futuramente ou permanecer esse mesmo número? Na minha opinião, manteria o mesmo número. Como eu estou trabalhando na gestão, a gente vê os números da Câmara. Então são apertados. Se aumenta demais, algumas coisas iam ficar prejudicadas nesse processo. Porque eu teria que aumentar mais gabinetes, colocar mais funcionários, e o Ministério Público está ao nosso pé. Nós temos que reduzir o quadro de funcionários. Então, nesse momento, não seria interessante para a Câmara Municipal ter que administrativamente. Politicamente, é uma conversa dos partidos, aí cada um vai decidir o rumo que deve tomar, né? se tiver essa discussão lá para frente. Mas eu falo, como administrador hoje e gestor da Câmara, para nós seria inviável. Esse teu sonho de virar realidade de um prédio próprio da Câmara Municipal de Carapicuíba tem condições de se realizar agora ou ainda continuará sendo somente um sonho? Se é só sonho, não serve, né? Então, é uma meta. Então, temos muita chance. No novo centro, o prefeito já nos garantiu um espaço lá no terreno. Nós já temos o nosso terreno da Mário Covas. Onde na Mário Covas? Fica na Mário Covas, antes do dia, ali daquele posto de gasolina. É uma tripa que a gente tem, um pedaço de terreno. Então, aquele terreno já é nosso. Mas com escritura já definido? Já tem tudo, a escritura, já tem todas as áreas, a metragem, tudo oficial. Tem projeto? Tem um projeto executivo, tem tudo. Já está pronto para fazer a execução. Só que nós entendemos que do outro lado da lagoa, onde vai estar o fórum, onde vai estar uma outra estrutura, um novo centro, ficaria melhor. Então, a nossa ideia é pegar esse espaço que nós temos, esse terreno, e usar esse terreno para a construção do nosso espaço maior, com gabinetes maior, uma Câmara digna para o tamanho da cidade de Carapicuíba, quase 400 mil habitantes, e a nossa Câmara é muito acanhada. Então, nosso objetivo é fazer essa. Ou na Mário Covas, a gente está estudando se permanece o projeto para executar na Mário Covas, ou de um novo projeto que já está terraplanado, do novo centro. Do lado do fórum ficariam os poderes ali. Então, acho que até com uma configuração para a população, do outro lado ficaria melhor. Porque o terreno que nós temos vai ficar um túnel do lado, então o acesso vai ser por... A gente está estudando ainda. Mas o objetivo principal, ou para a Mário Covas, ou do outro lado, é fazer a nossa Câmara. Esse projeto tem tempo para... Tem, ou não sai na tua gestão? Não, tem que sair na minha gestão. Pelo menos é o nosso objetivo. As conversas estão bem avançadas com o prefeito e a gente tem certeza, porque a gente depende muito, né, do Poder Executivo e nos ajudar nessa questão. Então já está bem encaminhado, a gente está vendo a questão do terreno, do outro lado, porque uma das ideias, nós temos várias ideias, é vender esse terreno que nós temos hoje e pegar esse dinheiro e construir no outro lado. Porque nós já ganhamos um outro terreno da prefeitura. Então, também já com uma escritura também, isso, tudo definido? Tudo definido. Não, a escritura não, vai vir para a Câmara tudo definido, por isso que nós não vamos fazer do nosso. Quando tiver tudo definido, pega esse montante de dinheiro que a gente vai obter na venda do nosso terreno para construir um novo. Porque aí fica viabilizado a construção da Câmara. Porque o nosso Nordeste, nós não temos receita para a construção da Câmara. Então dependemos do governo municipal e aproveitar o espaço que nós temos para revender para alguma empresa, para quem quiser, processo de licitação, e aí nós construímos o nosso terreno. É uma das ideias, né, Cláudio? Mas a gente isso aí tem que conversar com os vereadores, é uma ideia embrionando. Mas já se passaram 10 meses do teu mandato como presidente. Já está acabando, né? Exatamente, daqui a pouco entramos em recesso, dezembro, janeiro. Não, essa propositura a gente quer fazer, terminar esse ano. Esse ano ainda? É, encaminhamento do que vai ser feito, para que no próximo ano a gente já tenha um encaminhamento de onde vai ser. Então, a pedra fundamental, no ano que vem, a gente lança para construir a Câmara e, no meu mandato, né, de vereador, posso começar com o presidente, o outro presidente vai, com certeza, vai continuar, mas com eu, como vereador, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Né, a Câmara toda vai... É um marco. Se você perguntar para qualquer vereador, hoje, ele vai dizer que ele quer uma Câmara Municipal. Se perguntar para qualquer ministro também. Pessoa que tem dificuldade de acessibilidade, que não tem onde parar o carro, nós não temos estacionamento. Então não é conforto para o vereador, é conforto para a população mesmo. Porque você mesmo para me entrevistar, você teve que ficar andando aí, parar no estacionamento. Então é um poder, né? Então a gente quer ter um lugar que tem um estacionamento, que tenha linha de ônibus, que tenha acessibilidade. Esse é o objetivo, para atender bem a demanda da população. Então, para marcar o teu mandato como presidente da Câmara, seria a construção da sede própria do Legislativo? Isso. Esse seria o grande mote da... Eu acho que esse é o grande mote da nossa gestão. A gente já tem algumas conquistas aí que são dolorosas, mas são conquistas que a gente vai fazendo história e não vai percebendo que faz ela, né?
Por exemplo, a redução de quadro de funcionários e comissionados, a gente reduziu drasticamente na minha gestão. Isso foi em razão do pedido do Ministério Público? Foi um pedido do Ministério Público que desde 2007 estava apontando. Então, desde 2005, estava apontando, precisava reduzir os quadros. E aí nós tivemos a coragem, junto com a Câmara e a mesa diretora, de tomar esse passo. Que a gente poderia, com alguma, deixar, fazer vistas grossas, tentar algum procedimento jurídico, mas não cabia mais. Não tinha mais para onde ir, então nós fizemos. Então, foi uma revolução assim, administrativa muito grande. Em termos de quantos funcionários? Olha, só de cada vereador saíram 3, para você ter ideia. Então, são 17 vereadores. Da administração, praticamente 80. Então, mais de 130, 120 pessoas deixaram seus cargos na Câmara. Qual o quadro hoje de funcionários? Hoje nós estamos com 7 assessores para cada vereador. Eu tenho um diretor-geral, um diretor administrativo, 3 diretores. E o restante são concursados e 5 pessoas comissionadas para a presidência inteira. Então, quer dizer, foi uma redução drástica. O dinheiro economizado foi revertido em quê? O dinheiro economizado. O que nós fizemos? Nós repassamos para os servidores, aqueles de carreira, concursados, e repassamos também para os assessores. Então, porque ele estava bem defasado. Os últimos assessores, lá, estavam com salário muito defasado. E os de carreira também estavam defasados, que são os concursados. Então, nós repassamos uma parte desse dinheiro para complementar o salário deles. Como é que está a relação hoje com o prefeito Sérgio Ribeiro em termos de aprovação de projetos? Olha, eu vejo que está no nível natural e normal. Não vejo grandes dificuldades. Todos os projetos que o prefeito apresenta são aprovados, até porque o prefeito não apresenta nenhum projeto polêmico, nenhum projeto que seja de bastante discussão no nível da Câmara Municipal. São projetos para convênio com o Estado, são projetos para fazer implementação de grandes obras na cidade. Então a gente vê que a Câmara está caminhando junto com o prefeito, sem deixar o papel de estar fiscalizando. Então, o projeto do prefeito vem, a gente aprova, tem algumas emendas para ter um entendimento. Então, acho que é uma harmonia tranquila, no legislativo e no executivo. E o prefeito hoje está respondendo dentro do prazo os requerimentos dos vereadores? Hoje nós temos uma demanda muito grande de requerimentos, né, que existem mais requerimentos que projetos do vereador, porque a ferramenta que o vereador tem é o requerimento, e eles estão sendo entregues, eles estão sendo respondidos no prazo. No prazo realmente de 15 dias? No prazo de 15 dias. Então, teve uma conversa da assessoria jurídica da Prefeitura com a assessoria jurídica da Câmara. Então, o requerimento entra na casa, é votado, no outro dia já toma conhecimento executivo, e aí tem 2 semanas para retornar. Então, os vereadores não estão reclamando porque está tendo esse retorno. Pelo menos eu assino todo dia dezenas deles aqui para encaminhar para os vereadores. Existem projetos parados na Câmara para votação ou está em dia? Não, parados não tem nenhum agora. Todos os projetos que foram pautados até hoje, que entraram na casa, estão sendo pautados dentro do prazo. Então nós temos 45 dias para as comissões analisadas. Dentro desses 45 dias, todos estão nesse prazo. Falando um pouco de política partidária. Recentemente parece que houve um atrito entre vocês, vereadores do PT. Entre você, o Chefe Pimentel. Qual a razão dessa discussão, entre aspas, e como ela foi resolvida? O que aconteceu foi o seguinte: teve uma fala do vereador na tribuna, mas ele mesmo, na sua fala, ele diz o seguinte, que ele tinha sido assaltado, entraram na casa dele, bateram nele, uma fala muito sincera que ele falou naquele momento. E ele também se referiu a mim e eu não estava atendendo ele. Então, eu acho que teve uma mistura ali da parte do vereador, é o que eu acredito. Do momento que ele estava passando com a situação e colocou sobre mim. Mas da minha parte não tem nada contra o vereador Alexandre, absolutamente nada, já foi resolvido, a gente caminha junto, a bancada está unida, voltamos depois de todos os projetos. O líder, o Marciano, dá o comando lá, a gente trabalha entre si e a gente vai caminhando. Porque assim, é um partido, né? É uma grande família, às vezes tem a discussão, tudo, mas continua sendo um partido unido. Ok. Voltando nessa questão partidária ainda, o ano que vem nós teremos eleições para presidente, governador, deputados e senadores. Em Carapicuíba nós temos hoje o Isaac Reis, que é do partido, e não se vê o nome para federal. Você, como um dos líderes do partido hoje, acredita que Carapicuíba possa ter
um deputado do PT a federal? Olha, Hipólito, há algumas falas, algumas construções, mas nós decidimos que nós somos uma macro, da macro de Osasco. Então, nosso candidato, o meu candidato é o Isaac Reis, para deputado federal, desculpa, estadual, e para deputado federal, o Valmir Bracidelli. Até porque o Valmir faz parte do grupo do João Paulo está impedido de concorrer, então nós vamos apostar e vamos apoiar o Valmir Bracidelli. Então, há uma conjuntura geral do Partido dos Trabalhadores de Carapicuíba, de Osasco da região, nesses dois nomes, que é uma macro, né, para a gente poder fazer. Então, é a conversa que nós temos hoje. Né? Mas a política é muito dinâmica, né? Então a gente sabe que é muito rápido as coisas para acontecer. Mas você não acha que tem nomes aqui em Carapicuíba que poderiam ser acionados para fazer Não, uma dobrada com o próprio Isaac? Carapicuíba surpreendeu a última eleição, com a eleição do Isaac, que ninguém acreditava que o Isaac teria 100 e poucos mil votos. Né? Porque a gente fica fechado no nosso mundo e às vezes não consegue enxergar. Talvez você, como jornalista para toda a região, você tinha uma visão mais ampla. E eu tenho certeza, se apontar um nome para federal vindo do município, que for consenso, que for uma coisa construída para todo mundo estar no mesmo projeto, eu acho que tem possibilidade. Mas como eu te falei, hoje o projeto é eu pelo menos da minha parte, apoio o Valmir Bracidelli. Essas eleições do ano que vem, qual a importância para 2016 em Carapicuíba e para o Partido dos Trabalhadores? Eu acho que é fundamental a eleição da presidenta Dilma, para a gente continuar esse projeto que o Brasil que a gente quer. Também reeleger o nosso nome, possivelmente será o nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha, governador. E Carapicuíba não pode ficar exclusa desse processo. Então, é fundamental a reeleição do Isaac Reis, para que a gente possa continuar mostrando para que a gente vê as mudanças que a gente está fazendo. E isso vai encaminhar para 2016, mas não chega a ser um plebiscito, não é uma coisa de agora. Porque 2016 ainda tem 2 anos pela frente, então de repente um candidato é eleito, mas a gente não sabe do futuro. Né? O que a gente tem que fazer agora, como trabalho, é reeleger a Dilma, do Partido dos Trabalhadores, eleger um governo do Estado de São Paulo, que é mais rico, alguém que seja do Partido dos Trabalhadores também, a reeleição do Isaac tem um comprometimento e dessa marca o Valmir Bracidelli. Isso vai levar a gente pensar no futuro e estar fortalecido para o futuro. Mas quem tem que decidir isso é a população, né? Os nossos projetos são, mas quem decide o voto é a nossa população. Você disse em eleger a Dilma, eleger o Padilha e buscar reeleger o Isaac. A reeleição do Isaac, ele já seria um candidato natural a prefeito ou outros nomes dentro do partido poderiam ser viabilizados? É como eu te disse, por exemplo, eu não posso cravar quem vai ser o nome natural, porque a política, como é tão dinâmica, ela fica... É difícil você fazer um prognóstico daqui 2 anos, porque daqui 2 anos é muita coisa pela frente. Por exemplo, estou há 10 meses como presidente da Câmara, parece que eu já estou 2 anos, mas são só 10 meses, que a coisa é muito rápida. Então, o dinamismo da política não pode você hoje dizer quem vai ser o candidato do PT à sucessão. Eu não vejo... Existem vários quadros de importância do PT, o Isaac é um deles, mas isso aí tem que ser mais uma vez, posturado, construído, consolidado e tem que vir com a bola da população, que é o mais importante. Constantemente tem se citado o nome da Cida, da Educação, da própria doutora Simone, da Saúde, e, mais recentemente, o teu nome, nesse quadro de possíveis pré-candidatos a prefeito. Qual a tua visão em relação ao teu nome hoje? Olha, eu acho que os nomes que você falou, tanto da Cida da Simone, são excelentes nomes. E eu também, meu nome a gente está trabalhando uma liderança dentro do partido para a sociedade, então a gente está trabalhando. Como eu falei para você, quem vai decidir se é o partido, reuniões do partido, quem tiver melhor naquele momento, se for eu, Isaac, quem quer que seja, o partido vai, porque isso é muito do PT, né? O partido decide, a gente acata e vai para a rua fazer a campanha de quem quer que seja. Hoje você faz parte de qual corrente do PT? Do CNB, Construindo o Novo Brasil. Do João Paulo e do Lula. Isso, do João Paulo, do Lula, do Sérgio, é da nossa corrente, do Isaac. E como você vê essa questão do julgamento do mensalão que condenou João Paulo, José Dirceu, Genuíno, entre outros? Qual a sua visão sobre essa questão? Eu acho que a instância foi certa, foi o Supremo Tribunal Federal. O que eu discordo um pouquinho, sou um pouco leigo na área jurídica, é da doutrina que foi usada para alguns casos, no caso que você citou, e para outros casos, como do Cachoeira, outros
crimes que fizeram e não tiveram a mesma condenação nem a mesma repercussão. Até porque os nomes do PT são nomes nacionais, muito fortes, conhecidos. Mas eu vejo que houve muitos erros jurídicos, de doutrina. Não erros de direito, de fato, mas o erro da doutrina, que legislou numa coisa que não é 100% segura. Por exemplo, no caso da Dirceu, não havia nenhuma prova física mesmo, não existia. Existe uma suposição que faria. No caso do João Paulo, ele sacou dinheiro da boca do caixa. Então, algumas coisas que foram colocadas nesse processo 470 não condiz com a doutrina jurídica do país. Então, agora a gente espera que o Supremo faça a leitura certa da Constituição e faça prevalecer a lei. O que isso afeta o PT em Carapicuíba, em relação à população? Olha, nós tivemos um grande episódio que foi em 2005, quando começou a falar isso, entendeu? Toda vez que tem eleição, vem um mensalão, né? Tiram da prateleira e vão usar esse remédio contra o PT. E naquele ano o presidente se reelegeu, o Lula se reelegeu e foi uma grande reeleição, depois elegeu a sua sucessora. Porque as pessoas conseguem distinguir o que é o PT, o que são as pessoas. Porque se o Abraão errar dentro do PT, o Abraão errou. Mas não é o partido que errou. Então, eu acho que há uma diferenciação. As pessoas conseguem entender o que é o PT e o que são personalidades do PT. Afeta de alguma maneira? Pode afetar, mas depois que as pessoas vão conhecendo o projeto e vão vendo que melhorou, por exemplo, no caso do município de Carapicuíba, faz uma análise. Olha, o que nós tínhamos antes do governo PT, o que nós temos agora, nós avançamos, retrocedemos. Então, quando você começa a fazer essa comparação, a pessoa ela acaba acatando o Partido dos Trabalhadores. Voltando à Câmara Municipal de Carapicuíba, no seu espaço físico. Você fez uma reforma recentemente. Você acredita que ela ficou boa? Olha, reforma, o que é ideal de uma reforma? Quebrar tudo e fazer de novo. Porque se você está reformando, já não é uma coisa boa. Eu acho que o grande problema que nós tínhamos ali no plenário da Câmara é que ficou muito tempo no mesmo lugar e muito pequeno, muito apertado. Então a gente fez uma reforma, acabava 10 minutos para suspender a sessão. Os vereadores viravam de costas para a população porque não tinha uma sala de reunião no plenário. Nós fizemos na sala, diminuiu um pouco o plenário. Mas nós tínhamos que ter essa sala de reunião, olha, vamos suspender para os vereadores, vão lá para trás, faz a discussão que é coerente naquele momento e volta. Então ficou boa, mas o nosso objetivo é sair dali. E o que era ideal? Uma plenária maior, né, mais espaço para as pessoas poderem acompanhar melhor a sessão. Uma reclamação que a gente tem sentido e notado é no plenário. Ele ficou no nível só. As pessoas lá no fundo não conseguem enxergar vocês. Então, isso... Existe uma... a gente está pensando em fazer um novo tablado, só que isso aí vai demandar um pouco de recurso, porque a gente tem que 13º agora, por conta da reestruturação administrativa, tem muita rescisão para ser paga, então a gente espera um tempo para a gente fazer eu não sei dizer o nome, mas um palanque, né, um tablado novo, uma plataforma, para poder a pessoa ficar mais próxima da gente e colocar mais colocar mais duas telas atrás, porque como fica a filmagem na frente, então impede um pouco da visão. Se a gente colocar mais duas telas, no meu ponto de vista, fica mais rápido aqui, então aí contemplaria todo mundo. Voltando à política partidária, volto a insistir numa questão. PT, Sérgio Ribeiro, governante, ainda no seu primeiro ano do seu segundo mandato, não tem um nome definido para substituí-lo em 2016. Você, dentro do partido, o que está fazendo realmente para que seu nome seja um nome de consenso? Olha, Paulo, isso é muito simples de responder. Por exemplo, o presidente Lula, na véspera, tinha a mesma discussão. Então apareciam os grandes nomes do partido, todo mundo falava que era um ou outro, que era um ou outro. E de repente saiu o nome da Dilma, porque ela tinha um trabalho com o presidente Lula e conseguiu reeleger ela. Em Carapicuíba é a mesma coisa. Então, se eu ficar focado em querer ser prefeito, só a sucessão, eu não vou fazer nada porque eu vou ficar focado nisso. O que eu tenho que fazer? Eu e todos os outros que querem ser prefeito ou que vão ser prefeito, a gente não sabe como que vai ser o futuro. Nós temos que fazer é trabalhar pelo município.
Se eu conseguir melhorar a Câmara, ter um mandato de vereador consistente, mostrar para a população, a gente vira quadro, ou agora ou depois, tem 40 anos, então tem tempo de sobra para isso. Agora, se eu ficar só pensando na política, nesse termo que você está falando, você não faz nada, você só vai ficar fazendo costura política, e aí não tem tempo de costurar com o principal, que é o eleitor. Então, na verdade, quem vai decidir quem vai ser o sucessor é o momento, é aquele momento. Por isso que eu falo que daqui 2 anos muita coisa pode acontecer. Então, aquele momento, então você tem que estar o quê? Preparado, fazendo ações para o seu mandato, estar coerente com aquilo que você prega durante a sua campanha e também construindo o partido. Então, se o seu mandato é coerente ao partido, a população entende isso também, então você tem chance de você ser lembrado. E mesmo assim não garante nada, porque é uma coisa, é uma decisão coletiva do partido e tem que combinar com a população também. Né? Nesse quesito ainda, você disse que a relação legislativa e executiva está muito boa, e a relação pessoal entre Abrão Júnior e o Sérgio Ribeiro. O Sérgio Ribeiro, ele sempre foi meu amigo, foi quem me levou para o PT. Tenho muito respeito pelo Sérgio e para mim está ótima a nossa relação. Tenho conversado bastante, até pelo meu cargo dele, né? A gente conversa muito tecnicamente, mas é uma relação fraternal, diria. Como é que você vê a população reclamando de falta de médicos? Questão, recentemente, do transporte, da habitação. Você vê que é um momento que as pessoas estão usando como oportunidade ou é realmente uma reclamação justa? É uma reclamação justa, porque assim, quando nós falamos que ela melhorou muito, melhorou sensivelmente. Se a gente pegar as fotos de 2008, quando nós assumimos qualquer UBS, qualquer posto de saúde de Carapicuíba, as ruas, então aquela coisa que a gente vem falando fica até cansativo, não tinha sinalização, não tinha lombada, não tinha uma pintura mostrando o caminho, nem nas unidades de saúde não tinha a mínima higiene de reforma lá, a gente sabe disso. A questão dos médicos é uma questão nacional, né? Tanto é que o ministro Padilha desenvolveu o projeto Mais Médico para sanar essa questão nacional, porque hoje em dia é um produto escasso ao médico. Então, a Prefeitura de Carapicuíba, mais você pegar o Diário Oficial de nomeações de médicos, são mais de 500 médicos. Então, existe uma fiscalização para trazer esse médico para dentro da unidade. Então, a população sente isso. Se um médico faltar um dia em qualquer posto de saúde nosso, vai ser um transtorno geral para a população. E centenas de pessoas vão ficar sem ser atendidas. Vila Dires atende na média de 600 a 700 pessoas por dia. Então, se falta um médico, vira um caos. Então, é uma reclamação justa. E o que o governo tem feito, por exemplo, a lei diz que tem que gastar 25%, o governo gasta 30% na educação. Gasta mais, mas mesmo assim não é suficiente. Se você perceber, o Barack Obama está tendo esse problema nos Estados Unidos também. Tentou colocar o SUS lá. Não deu certo. Porque o senador americano, aqueles que fazem as leis lá, os deputados, eles de onde vai sair esse dinheiro? É um custo altíssimo, né? Qualquer procedimento de uma UBS é um custo altíssimo, do pessoal que trabalha e de material. Então, a população nunca vai estar satisfeita, né? Porque realmente falta muita coisa para ser feita. Mas muita coisa foi feita. Só que aquela cobertura curta, né? Você vai arrumando uma parte e aí vai aparecendo outras demandas. Então, a população vai acostumando com a qualidade, só que ela quer mais qualidade. Então, por exemplo, em Barueri diminuiu os atendimentos de Carapicuíba, só que aumentou na Vila Dires. Então, se você gastar, um exemplo, né, 1.000 frascos de soro, você vai gastar 2.000, 3.000. Então, se o médico atendia 10 pessoas, vai atender 30, 40. E aí tem que adequar novamente para continuar atendendo a população. Então, essa acho que é a maior luta de qualquer governante, eu acho que em qualquer país, principalmente no nosso, é a questão da saúde. Moradia também. Carapicuíba, quando o governador Geraldo veio inaugurar os novos prédios ali, ele disse que Carapicuíba era a capital da habitação. Então, de tantos empreendimentos sociais que Carapicuíba tem feito, mas mesmo assim são 147 áreas livres. Então, haja empreendimento social para contemplar todo mundo. E você tira o pessoal da favela do Murão. Se deixar, volta a ter outra favela do Murão ali. Que é assim que funciona. Então, são questões sociais profundas. Então, eu não acredito que seja um governo ou uma geração que consiga resolver tudo isso. Mas se não começar a fazer, aí cada vez mais vai ficar atrasado. Você citou o Barueri, a questão do atendimento médico e da educação. Tive de manhã com o Gil e comentamos sobre essa questão de saúde e educação. Estão fazendo um recadastramento com o cartão Barueri para minimizar o atendimento a municípios
região e também na questão da educação. Você acha que é uma medida justa ou injusta do Guimarães? Olha, em sentido de proteger a sua população. O prefeito tem que proteger o pessoal de Barueri, mas esse é um preço alto que Barueri paga por ser uma cidade pobre. Porque assim, a maioria, até nós estamos na reunião do consórcio, até o Sérgio falou isso também, é um pensamento que eu tinha falado outra vez para o Furlan, na minha primeira gestão. Que é o seguinte, o que significa ser pobre? Significa que tudo vai acontecer naquele polo. Então todo mundo vai assistir cinema, ou vai em Osasco, ou vai em Barueri. Você vai passear com a namorada ou com a família para o shopping, você vai ou em Osasco ou em Barueri. São duas cidades pobres. Só que tem um ônus e tem um bônus. Então, como Barueri tem uma economia muito forte, fortalecida, são grandes hospitais, tem fácil acesso, a população acaba indo para lá também. Não só de Carapicuíba, de outros bairros também. E quando vai para se divertir, para comer no restaurante, para fazer as compras de final de ano, Dia das Mães, etc., etc., se você passar no estacionamento de Tamboré, quando eu frequento lá também, então todo mundo abre uma obra, quer dizer, tudo Carapicuíba, dá para você fazer campanha dentro de shopping. Porque é tanta gente de Carapicuíba, então é o custo que se tem de ser pobre. Agora, a função do prefeito é defender a população dele. Eu não sei como que fica isso diante do SUS, né? Porque o SUS é universal, né? Então, se eu venho do Mato Grosso e machuco o pé em Carapicuíba, tem que ser atendido em Carapicuíba, assim, um cartãozinho de Carapicuíba, que é o Sistema Único de Saúde. Quem subsidia isso é o governo. Se o repasse é pequeno, a gente sabe que é, ou grande, a gente não sabe, mas é uma coisa assim bem complicada, bem delicada, que precisava de uma reflexão maior para responder sobre isso. Agora, o que o prefeito está fazendo é defender a população dele. Só que, ao mesmo tempo, se nós também pegássemos uma cota para nós de tudo que é produto que é vendido lá de serviço e voltasse para Carapicuíba, com certeza a nossa economia era muito mais pujante. Absolutamente, com certeza. Como está a tua relação com os demais presidentes das câmaras da região? Então, a relação está muito boa. No meu primeiro mês de mandato, eu, querendo conhecer, fui para falar com todos os presidentes da nossa região. Então, fui falar com o Tony Ouro, com o Paulinho, falar com o Mi, falar com o Carlos Alemão, falar com o Chico Vilela e o Marquinhos lá de Coutinho. Então, a gente fez uma primeira reunião para entender, porque nós estamos passando um momento difícil agora com essa questão do Ministério Público. Então, mudam as normas, a gente tem que estar adequado, toda hora no Tribunal de Contas, buscando informação. Então, nós reunimos assim, pegando o meu jurídico, de todas as câmaras, para ter uma conjuntura para a defesa do presidente. Porque hoje sentar na cadeira de presidente é risco. Porque qualquer papel que você fizer, qualquer coisa, você dá improbidade, você já fica inelegível. E no nosso caso de presidente de Câmara, não tem a Câmara para votar favorável ou contra, já vai direto sumariamente. Então, foi importante essa união dos presidentes. Dia 7 agora de novembro, nós vamos ter uma reunião aqui em Carapicuíba. Você não viu nenhum deles um pouco de vaidade ou de orgulho? Não, nós não sentimos todo mundo conversando no mesmo nível e um trocando ideia com o outro, todos, cada um com o seu estilo, mas sem vaidade. Foi o que eu percebi nessas reuniões. E a questão do consórcio recém-criado da região, como você o vê? Qual a importância disso para a região? Eu acho que é um grande avanço, porque quase 2 milhões de pessoas compreendem essa região, é o maior PIB, com certeza vai ser o maior PIB do Brasil, juntando Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, vai dar um PIB maravilhoso e vai facilitar muito a vida dos munícipes. Porque, por exemplo, nós ouvimos lá ontem, a CCR mesmo vai fazer alguns treinos, vai fazer acesso para Pirapora, vai começar a mexer em conjunto com as prefeituras. Então, começa uma obra lá, às vezes para no outro município que não tem recurso. Então, aí é uma convergência de ideais facilitador para desenvolver os municípios. Então, só tem a crescer a região. Então, é uma iniciativa muito boa, já tem em outros lugares, mas eu tenho certeza que nesses modos que estão sendo feitos aqui, nós estamos analisando, pegamos a lei ontem, nos apreciar pelos vereadores da Câmara e fazer esse consórcio aparecer, porque tudo vai ser mandado. Uma compra de medicamento, pode comprar os municípios todos juntos, então o custo cai. Fazer uma reivindicação para Castelo Branco ou para qualquer órgão do Estado também é uma força poderosa. Então a resistência vai diminuindo e quem ganha com isso é a população. E principalmente nós de Carapicuíba. Nosso orçamento apertado, então nós estamos juntos com 2 gigantes, cada um paga a sua conta, mas o custo que vai vir é diminuído demais. Então teríamos uma região OBC, Osasco, Barueri, Carapicuíba e demais cidades? Eu não pensei no nome, mas é um bom nome. Isso eu já venho brigando já há alguns anos, quando eu te disse que tentei reunir
Miceres, com esse intuito. É uma região realmente rica, com um PIB grande, com grandes nomes no cenário político, só que até então não havia uma convergência para esses ideais. Então, você acredita que esse consórcio de prefeitos e essa reunião do presidente de câmaras, podemos realmente sonhar e ter uma realidade melhor daqui para frente? Eu acredito que sim, por essa questão que eu falei. É uma região, vai ter 2 milhões de votos, né, que é importante para o governador, para o presidente aí saber. Tem 87 bilhões de PIB, que é uma marca fantástica, mais que muitos países aí. E ela tem uma coisa que é a vontade dos prefeitos de querer fazer esse consórcio. Então, se tem vontade na compra, na reivindicação, vai só desenvolver a nossa região. Porque às vezes não dá para a gente comparar a nossa economia com os outros municípios, não dá. Então, a gente tem que centrar na nossa força na região. Mas a gente sabe que Carapicuíba é um grande líder político da região. Então, está atrelado ao governo federal, ao governo estadual, e isso vai encaminhar muitas ações. Então, eu vejo essa costura do consórcio como muito boa para a região toda. Quem mais beneficia é Carapicuíba, é Pirapora, são os países que têm menos renda. Países não, né? Municípios. Para a gente finalizar, queria colocar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer a visita, né, e dizer que a gente está sempre à disposição e que a qualquer tempo, a qualquer momento, a gente volta a conversar. Visite o nosso site www.jornalprimeiraedição.com.br. Pode deixar que a gente vai visitar. Agradecemos em nome do Hipólito e do Júnior, de Primeira Edição. Obrigado.